Queridos, boa noite. Nós vamos ter um curto momento de bate-papo, para que nós vamos discorrer sobre alguns assuntos, também sobre a nossa conferência, mas também sobre o que Deus está fazendo, em nosso meio como igreja. Deus está fazendo também em nosso meio de maneira regional, sobre o que Deus está fazendo talvez sobre a nação, mas nós queremos entender junto com os nossos pastores o que tem passado no coração deles, o que Deus tem colocado no coração deles também sobre a conferência. E para nós abrir o bate-papo, eu gostaria de perguntar para o nosso pastor, nós temos visto grandes movimentos acontecendo em nossa região, nós queremos uma atmosfera diferente que Deus está colocando sobre a nossa região sul, sobre Santa Catarina. Nós temos visto vários eventos sendo glorificados para a glória de Deus, e gostaria de conversar com o pastor sobre isso. O que o pastor entende sobre esse movimento que talvez Deus tenha gerado sobre o nosso sul, sobre a nossa cidade, sobre a nossa região. Que bom, José, sempre uma alegria a gente poder compartilhar daquilo que nós estamos vendo, Deus fazer, Deus manifestar em nosso tempo, e a gente celebra. Nós como igreja oramos muito por um avivamento, a igreja tem orado, nós temos orado como igreja, pedido ao Senhor para que Deus Ele traga esse despertamento, este mover. E hoje, José, nós temos visto de fato aqui no sul do Brasil, em especial nossa região, um soprar do Senhor. Nós cremos que Deus está fazendo coisas grandiosas, Mas eu quero, José, deixar para que a pastora compartilhe um pouco sobre o que nós temos visto. Nós temos conversado em casa e nós temos compartilhado o que a gente tem assim experimentado e ouvido, José, e também visto o que Deus está fazendo. Então eu gostaria que a pastora compartilhasse um pouco com a igreja, daquilo que nós temos conversado, que está no teu coração também, Boa noite, igreja. Eu creio que o sul, de Santa Catarina está vivendo um tempo único, porque quando a gente vê muitas conferências acontecendo em várias igrejas, como é que a gente começa a ver isso? Nós começamos a ver aquilo que Deus está movendo, aquilo que Deus está trazendo, aquilo que Deus está manifestando através desses homens de Deus e dessas mulheres de Deus. E eu creio que a nossa conferência não vai ser diferente. E eu estava comentando com o pastor que a conferência, ela marca uma estação. Ela marca uma estação. Quando tem uma conferência, após conferência, marca uma estação de algo novo sobre a família, de algo novo sobre a igreja, de algo novo sobre a sua vida, de algo novo sobre a cidade. Se você nunca percebeu isso, que você começa a perceber que após conferência há algo acontecendo, não só sobre a igreja, não só sobre a sua vida, mas sobre a cidade. Então eu tenho visto que cada conferência é uma estação nova. Então eu quero dizer para você que as nossas conferências da Verdade Igreja não é diferente. Nós vamos ter a nossa conferência Homens de Deus, cheia da unção, da presença do Senhor, que vai estar fazendo um marco nessa igreja, que vai estar marcando uma estação. Então que você possa desejar, que você possa entender aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, é algo muito precioso. Se vocês notar, vocês vão ver que nunca houve tantas conferências poderosas assim, de 2 anos, 3 anos para cá, no sul de Santa Catarina. A gente via mais lá para cima, mas aqui não. Eu vejo que Deus, os olhos do Senhor estão sobre o sul de Santa Catarina de uma forma especial. Algo está acontecendo sobre o sul de Santa Catarina, e que eu e você, a nossa igreja, possa fazer parte desse mover, desse direcionamento, dessa orientação que o Senhor está trazendo sobre o sul, em nome do Senhor Jesus. Eu estava lembrando, só para me encerrar minha fala, eu estava lembrando de um evento que teve com a Ana Paula Valadão, Mariana Valadão e André Valadão aqui em Tubarão, uns anos atrás. E ela
liberou uma palavra sobre o sul de Santa Catarina, que haveria muitas colheitas no sul de Santa Catarina. E quando eu vejo todo esse mover, eu lembro dessa palavra que ela liberou. A palavra está se cumprindo. E Deus quer que eu e você, nós fazemos parte disso. Então, a conferência é um marco de estação. Pega isso. Fala, Deus, não é só para a igreja, é para a minha vida. É para a tua vida espiritual. É para o teu casamento. É para a vida dos teus filhos. É para o teu trabalho. É para a tua cidade. Sela isso no teu coração. E como a pastora falou, a conferência ela sempre vem como um marco de um novo tempo, e eu creio que Deus ele colocou um tema no seu coração, pastor, e aí eu queria que você falasse um pouco desse tema. Inclusive, em relação a esse tema, nós tivemos alguns sábados atrás um evento aqui, né, no Brave, e a gente reuniu cerca de 150 jovens e adolescentes, e era um evento para esses jovens e adolescentes, eles realmente curtiram, usufruir, mas teve um momento de adoração que foi muito espontâneo, e eu creio assim que Deus ele está fazendo algo, e Deus ele está direcionando a gente para algo. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o tema, qual é a visão dessa conferência, né, qual é o propósito dessa conferência. Então, Jean, sempre que nós pensamos em fazer algo, né, trazer algo novo sobre a casa, sobre a igreja, nós buscamos primeiro ouvir do Senhor, entender o que está no coração do Pai, né, porque eu entendo que nada é tão relevante, nada é tão poderoso, nada é tão impactante do que aquilo que o Senhor ele sinaliza, aquilo que Deus ele vem direcionando. E também nós como pastores, como igreja, a gente também vai fazendo uma leitura, né, do processo, para onde nós estamos indo, o que nós queremos também como igreja alcançar, o que nós queremos construir, o que nós queremos, né, deixar aí como resposta nesse tempo. Então vem ao meu coração a continuidade, né? Uma vez nós trabalhamos, segundo ano que nós estamos aqui, se não me falha, nós trabalhamos uma série de mensagens sobre estações, e fomos caminhando, né, e Deus foi ministrando ao meu coração sobre gerar novas estações. E o ano passado, quando nós, né, falamos da nossa conferência, então no meu coração veio uma conferência, um mover profético, carregando uma unção profética, que eu creio muito, né, que a unção profética ela vai, né, desembocar, ela vai culminar nisso que nós vamos estar trabalhando já aqui, que é a ideia do discipulado, a ideia de discipular a próxima geração. É a compreensão no meu coração que nós, né, estamos aí caminhando, né, e quando falamos de discipular a próxima geração, nós estamos falando, né, de sermos uma voz, estamos falando de sermos aqueles que podem dar uma resposta, aqueles que podem ajudar a responder uma necessidade, a responder muitas vezes ali uma lacuna no coração das pessoas, no coração da sociedade, no lugar onde nós estamos inseridos como igreja. Então, quando eu entendo no meu coração, eu estou falando de que o Senhor, né, Ele nos incumbiu como igreja, o Senhor Ele nos responsabilizou como igreja, né, de darmos continuidade, né, naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos recebendo e construindo como igreja. Então, quando nós pensamos, né, sobre o tema, nós estamos pensando na continuidade, nós estamos pensando na transferência, nós estamos pensando realmente em marcar, em impactar, em poder, né, levar ao outro, levar aqueles que estão à nossa volta, aquilo que o Senhor Jesus tem entregue a nós, né? Então, quando eu penso em discipulado ou acessar, alcançar a próxima geração, muitas vezes na nossa mente vem a ideia de sentar com a pessoa, ensinar a ele os detalhes, mas o discipulado ele vai além, o discipulado ele transcende o estar sentado junto na mesa, olho no olho, mas também sobre essa ideia, esse aspecto da transferência, né? Nós como igreja, nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos uma visão, e nós então precisamos agora transferir. E como? E é sobre isso que nós vamos estar falando nessa conferência, né? Como eu posso,
né, discipular, como eu posso acessar, como eu posso ser esse, como eu posso beber disso, como eu posso fazer parte deste processo. Então eu acredito que vai ser algo assim muito especial, algo muito poderoso. Eu creio, né, que vai ser algo assim como nós já mencionamos aqui, a pastora, o Jean, né, vai ser um marco. Eu creio que será um divisor. Eu não sei você, né, eu tenho nesses últimos 15 dias participado de 2 conferências, e é bem como a pastora ela tem compartilhado, a gente tem visto sim um mover de Deus, há uma unção de Deus, né, que Deus está trazendo, que as conferências estão carregando, né? Então eu percebo em cada conferência uma unção própria para esse tempo, e eu creio, há uma unção própria para o nosso tempo. Existe algo, né, que Deus ele preparou para esse tempo, e nós queremos fazer parte, né? Então eu creio que nós vamos poder aí, né, Jean, respondendo a tua pergunta, poder aí então dar uma resposta àquilo que nós acreditamos aqui, que seja da parte do Senhor para nós como igreja. Pastor, e sobre esse tema, discipulando a próxima geração, né, de que maneira que o pastor vê que a gente pode marcar a próxima geração? O pastor comentou sobre nós sermos voz, nós tomar algumas atitudes, mas não somente como igreja talvez, mas de que maneira dentro da igreja, como também fora da igreja, né? Eu sou um pai de primeira viagem, meu filho ainda não nasceu, né? Nasce agora mês que vem o Teodoro, corintiano, mas Chegando aí, né? glória a Deus, né? Mas eu fico já pensando sobre de que maneira que eu posso cuidar da minha próxima geração, né? Eu fico já imaginando de que maneira que eu posso talvez auxiliar um adolescente, né? Auxiliar um jovem, que querendo ou não é o futuro da nossa igreja, né? Eu abro essa pergunta para o pastor, também para a pastora, para saber de que maneira que a gente pode marcar essa próxima geração. Talvez nós como líderes, nós como pais, nós como simplesmente amigos, né? Mas de que maneira que a gente pode marcar essa próxima geração? Eu estava pensando, né, sobre isso, depois deixar com a pastora também para compartilhar. Nós sabemos que a base que nós conhecemos quando falamos, né, de marcar a próxima geração, nós estamos falando do modelo, né? Você criar um modelo a ser seguido, um modelo qual você possa transferir, né, ou ser para aqueles que vão olhar para você e vão se espelhar em você. Mas eu estava aqui pensando, eu quero deixar algo hoje o seu um pouco além. Como igreja, eu acredito que uma das formas de nós como igreja podermos discipular a próxima geração é a igreja ela começar a influenciar os 7 montes da cidade. Eu penso que aqui a gente começa a ser voz, né? Porque como eu vou discipular? Sendo voz e não sendo eco, né? O eco você só replica, e muitas vezes quando eu vou replicar alguma coisa já está confuso, já está enfraquecido. Ser voz é a ideia de você ser aquele que avança, aquele que vai falar, aquele que vai estabelecer, aquele que vai criar. E eu creio hoje, eu sei que numa conferência, quando Deus ele quer, né, fazer de nós pessoas que vão influenciar, que vão discipular, né, preparar a próxima geração, olhando como um todo, eu penso que existem alguns aspectos, existem algumas esferas que a gente pode atuar. Um exemplo, como nós como igreja, nós podemos aí discipular a próxima geração como igreja, como filho de Deus. O Senhor talvez numa conferência, Deus te dá um insight, Deus te dá uma ideia, Deus te dá uma criatividade. E através dessa criatividade, você sai daqui, você vai empreender. E como um bom empreendedor, você começa a se tornar uma referência, você começa a se tornar um modelo de influência, onde as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer em você que existe algo que está sobre você, que foi Deus quem deu, que foi uma habilidade, que foi um abrir, foi um mover. Então eu acredito muito que existem vários caminhos, existem várias formas que nós podemos aí discipular a próxima geração. Por exemplo, eu como pai, com meu filho, a gente foi discipulando na medida que a gente foi recebendo, que a gente foi aprendendo, né? Porque eu não posso dar, eu nunca pude dar para o meu filho aquilo que primeiro eu não tenha recebido. Então eu penso que a gente deve estar com o nosso coração muito aberto, com os nossos olhos muito atentos àquilo que Deus ele vai mover, aquilo que Deus vai sinalizar o teu coração, talvez uma palavra, aonde esta palavra vai reger a sua casa
e a partir desta palavra, do que Deus começa a fazer sobre a sua casa começa a se tornar uma influência, uma luz, começa a se tornar um lugar onde as pessoas vão olhar e começar a encontrar ali um refúgio, encontrar ali muitas vezes um lugar seguro, um abrigo, um lugar de onde ele possa encontrar uma palavra, uma direção. Então existem várias formas que a gente pode utilizar para que a gente consiga aí se movimentar. Um exemplo, nessas conferências que eu mencionei, que eu fui em duas, existem duas coisas que Deus sinalizou ao meu coração muito claro, como pastor, né? Então eu entendo, eu fui lá, né, não foi falado precisamente verbalizado em palavras o que Deus falou ao meu coração, mas foi coisa que Deus falou ao meu coração, nas entrelinhas eu pude olhar, eu pude ver, eu pude entender aquilo. Então isso é estar discipulando também. Eu saí de lá entendendo algumas coisas para mim como pastor, como igreja, e também para nós como Verdade e Sara. Então eu acredito que quando nós estamos neste ambiente, hoje nós estamos sendo treinados para treinar. E com certeza Deus vai dar a você ferramentas, Deus vai dar a você uma palavra, Deus vai falar ao teu coração. Então você precisa estar muito atento, você precisa estar com o teu coração muito aberto, dizer: Deus, deixa eu ouvir aqui nesta mensagem como um todo, né, o que o Senhor vai falar ao meu coração. Então eu creio, né, que Deus ele vai falar, ele vai trazer algumas coisas, e a partir de você começar, né, ser esta voz, ser esta influência, e começar então agora, a partir daquilo que Deus entrega a você, que você se torna, você ser um modelo, né? E nós só discipulamos a partir do modelo, né? Você sendo um modelo, você consegue discipular pela influência, pela sabedoria, pelo ensino, pela orientação, enfim, aí Deus vai começar a usar a sua vida e te abençoar. E eu passo aqui para a pastora Ângela, né, o que ela... Complementar aqui o que o pastor está falando, creio que aqui a gente tem muitos pais e sempre fica a pergunta: como a gente transmite isso para os nossos filhos, né? Segundo Juízes fala sobre o rei Ezequias, que ele foi, se eu não me engano, o 13º rei de Judá, e a Bíblia fala que ele era um cara muito temente a Deus, um rei muito temente a Deus. Porém, ele pecou em transmitir isso ao filho dele, porque o filho dele foi, né, o sucessor dele, e ele foi um rei muito bom para ajudar. Ele foi um rei, né, segundo o coração de Deus, porém o filho dele foi o pior dos reis, né, que houve já em Judá. Foi o pior. Então por que ele não conseguiu, né, transferir isso? Então essa é a pergunta muitas vezes que a gente faz. Nós como pais, como nós transferimos isso para os nossos filhos? Porque talvez eu e você, nós somos pais apaixonados por Deus, né, apaixonados por sua palavra, estamos aqui buscando, mas não estamos conseguindo transferir isso para os nossos filhos. Por quê? Porque essa nova geração, ela precisa entender na linguagem dela. Muitas vezes o que é legal para a gente, o que é fácil de entendimento para nós pais, não é fácil entendimento para eles. Então a gente tem que contextualizar a palavra, nós temos que contextualizar, né, aquilo que nós estamos vivendo, né, como pais, transferir essa presença, transferir, né, isso que nós vivemos com Deus para os nossos filhos. Até eu queria que o pastor falasse um pouquinho sobre, nós trouxemos preletores que são mais jovens. Não sei se vocês perceberam, o Daniel, ele tem 32 anos, ele é pastor, ele tem uma filha e ele tem 32 anos. Então são pastores jovens que têm falado com essa geração mais nova. A gente sabe que tem muitos pastores mais velhos que são referências para a nossa nação, só que se a gente ficar sempre com o pessoal que é mais velho, às vezes eles não vão conseguir conectar essa nova geração. A gente sabe que é o poder de Deus, a unção de Deus, mas nós também temos ferramentas para que a gente possa conversar com essa nova geração. Então, a ideia realmente da conferência foi trazer essa galera mais jovem. Por quê? Porque nós precisamos transmitir. Só que eles não vêm para pregar para a galera jovem, eles vêm para pregar para a gente. Por quê? Porque nós precisamos de ferramentas para aprender, ok? Nós precisamos de ferramentas para que a gente possa transferir isso para os nossos filhos. E isso é muito importante. Se você quer a sua geração também apaixonada como você é por Deus, você tem que participar dessa conferência. Você tem que ouvir isso de Deus, porque eu creio que serão palavras direcionadas para esse tempo. Eu até queria pedir, pastora, falar um pouquinho sobre os preletores, sobre eles que vão estar aqui.
dando uma ideia à igreja que eles hoje lideram e falar um pouquinho da história deles. Quando nós pensamos, né, em construir uma conferência, a primeira coisa que nós sempre fazemos é procurar, né, já ouvir do Espírito, né? Então nós acreditamos, partimos do pressuposto, né, que é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem traz aqueles que vão estar falando conosco, né? E quando nós também olhamos e pensamos, né, em maturidade, em experiências com Deus, o tempo necessariamente não faz isso com uma pessoa, né? Você vai encontrar, né, Jean, hoje muitas vezes pessoas que caminham no Evangelho, né, ministros, voluntários, cristãos, né, talvez tenha 10, 15 anos, são imaturos, são meninos, são inconstantes. E muitas vezes você encontra aquele que tem 5, 6 anos de caminhada, né, ele já tem uma maturidade, ele já tem, né, uma convicção, ele já tem experiências, ele já tem uma vivência que gerou no seu coração maturidade. Então, eu penso, né, Jean, que quando nós pensamos neles como pregadores, né, quando olhamos para a vida deles, nós podemos ver neles uma referência para esse tempo. Nós temos aí o pastor Lipão, da Onda Dura, tão jovem, um homem com uma voz de liderança, né, uma voz de influência, que tem alcançado não só uma galera jovem, mas também todas as idades, né, pessoas tanto adolescentes, crianças, idosos, pessoas de todas as idades. Por quê? Porque ele tem carregado uma maturidade, ele tem carregado uma experiência, e Deus tem dado a ele uma habilidade, uma unção. Então, quando eu penso, né, sobre a idade, para mim, eu não olho para a idade, mas eu olho para aquilo que eles carregam. Quando nós olhamos para o pastor Dênio Lara também, um jovem, como o Jean mencionou, mas que tem sido uma voz, tem sido um homem que tem carregado uma unção, né, uma unção profética, uma unção de liderança, né, e Deus tem levado ele no Brasil, né, carregando uma mensagem que Deus tem colocado ao coração dele, como no coração do pastor Lipão, para ministrar. Então eu tenho certeza, Jean, que quando, né, essas pessoas, esses homens, né, eles foram, né, trazidos até nós, essas portas se abriram, eu creio que a resposta, né, que nós estamos buscando para este tempo, eu creio que a mensagem, né, que nós como família, verdade, igreja, precisamos para este tempo, né? Aí também temos aí o pastor Marcelo, né, que está aí tão próximo de nós, né, que tem aí carregado uma unção tão especial nesse tempo, onde Deus tem falado, onde Deus tem movido, e Deus tem levado ele, né, com a pastora Andréia, aí, já pelo Brasil, carregando uma unção de liderança, de governo, tem gerado um impacto poderoso, né, por onde eles têm passado. Hoje Tubarão está iniciando um trabalho no Braço do Norte, né, já abrindo um trabalho em torno de 400 pessoas. Então você parar e pensar, porque há uma unção especial, né? E são pessoas que têm falado com muita propriedade, né, Jean, com muita sabedoria, pessoas que têm experiência, têm carregado uma vida com Deus, têm carregado uma autoridade, né, sobre a vida deles. Então, para mim, né, a idade por si só ela não fala, né? Agora nós sabemos sim, esses pregadores mais jovens, como o Jean mencionou, eles terão uma habilidade maior para comunicar com você que é mais jovem, uma linguagem mais atualizada, né, para com você. Então, nós sabemos que Deus deu a eles esta graça, né, a gente consiga, porque uma linguagem que eu acesso o coração do jovem, eu acesso o seu coração, o coração do pai, o coração da mãe. Por quê? Porque você vai entender, mas muitas vezes uma linguagem que acessa o coração do pai, da mãe e do vô, não vai acessar o coração da criança, do adolescente, porque é uma linguagem diferente. Então, eu penso que isso não é um fator, né, que vai deixar de nos abençoar como igreja, né? Eu tenho certeza, né, que quando olhamos para eles, nós avaliamos vida com Deus, resultado, experiência e o testemunho, né, daquilo que eles têm carregado. Eu gostaria, né, se a pastora quiser compartilhar alguma coisa também. Eu tenho 3 pontos bem relevantes quando fala de como alcançar a próxima geração. Não tem como você alcançar a próxima geração se você não ter tudo isso válido. Mas não tem como você alcançar uma próxima geração se os pais não entender que precisa ter um discipulado de mesa. Não tem como. Tem que sentar com os teus filhos, adolescentes, crianças,
ter um discipulado de mesa, aquele momento de mesa, aquele compartilhar da verdade de Deus. Segunda coisa, o exemplo ele arrasta. O seu filho, ele só vai replicar aquilo que ele vê você fazer. Se você é um adorador, ele vai ser um adorador. Se você é aquele que ama a palavra, ele vai amar a palavra. Não é o tanto que você fala, não é o tanto que você força para eles lerem, ou para eles orar, ou para eles virem ao culto, mas é a tua postura diante disso, é o teu exemplo, é aquilo que eles vê você no dia a dia, na sua casa, na semana, o desejo que você anseia por estar aqui. O exemplo ele arrasta. E o outro ponto que eu trago é a paixão pela palavra. Eu estava olhando um pouquinho da história de Israel, com toda essa situação que a gente vê que é bíblico e que está acontecendo. Eles, dia 6 de outubro, eles completaram 50 anos, e cada 50 anos, eles comemoram o Torá. Eles fazem uma festa, é um casamento com a palavra do Senhor. É uma festa celebrando. Gente, é lindo. E eles acordaram, né, com essa guerra. Eu fiquei, meu Deus, eles comemoram, eles celebram essa festa com a palavra, com Deus. Então os nossos filhos, essa próxima geração, eles precisam conhecer Deus. E se nós ficarmos só com a nossa linguagem, nós não vamos alcançar. Nós precisamos, como o pastor disse, trazer, como o Jean disse, trazer preletores mais novos, que tem uma bagagem, que tem uma linguagem, que alcança o coração deles, mas não é o suficiente. Nós precisamos ouvir, nós precisamos, pais, entender o que eles estão falando, porque numa conferência não vai mudar tudo. Depois da conferência você vai aplicar na sua casa, você vai ouvir, você vai sentar com eles durante a semana, você vai ensiná-los, você vai aplicar tudo aquilo que você ouviu aqui, numa conferência. Os nossos filhos, eles precisam o sentar na mesa. Quando você olha para a história de Israel, e quando você vê os filhos do povo judeus, é muito interessante. O pai senta, é bem como a Bíblia diz, andando pelo caminho, na beirada, sentado na calçada, ensinando, você vê isso, ele ensinando a Bíblia. Nós precisamos ir rápido, nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Então, essa conferência, não fica pensando, talvez você pense assim, mas é para jovem, porque eles são jovens. Eu vou falar um pouquinho do pastor Lipão, porque eu conheci um pouquinho dele através da pastora Larissa. O pastor Lipão, ele cuida de 22 igrejas. Ele é o pastor sênior. E ele tem uma bagagem incrível. Ele tem um temor de Deus fantástico. Aí a gente olha, aí é novinho, mas olha a multidão que ele está arrastando. O exemplo arrasta. Não é por ser jovem, é aquilo que carrega. Então, queridos, precisamos correr para alcançar a próxima geração, porque o inimigo ele está cercando de todos os lados. Você, pai, pensa nessa conferência, é para mim, é para minha família. Não deixa nenhum dos teus filhos de fora dessa conferência. Não deixa os teus amigos que têm filhos de fora dessa conferência. Porque Deus está movendo e Deus está nos dando ferramentas preciosas para que eu e você podemos multiplicá-las na nossa casa, no sentar na mesa, no ensinar os nossos filhos. E muitas vezes nós perdemos isso. E depois nós não conseguimos saber o que fazer com o filho que está assim, ou com o neto que está daquele jeito, ou com o filho pequeno. A gente se perde, nós não sabemos. Então, aí é 3 princípios para você marcar essa geração com tudo isso. O Jean, só fortalecendo uma resposta para a igreja, se pegar o Dênio Lara e o Lipão, e o pastor Marcelo, eles têm a idade de Jesus, né?
Então Jesus era jovem, e eu acho que a maior referência, o maior modelo, e é comprovado, né, na história, foi Jesus, e tão jovem, né? Então, como eu disse, né, eu penso que a idade por si só, ela neste quesito, ela não fala, mas sim o que eles carregam como o Senhor Jesus. Sobre até mesmo sobre nossos preletores que se disponibilizaram e estar conosco aqui na conferência, né? Para nós isso é uma honra, é um presente para nós como igreja. Nós temos visto esse movimento, ele discipulando a nova geração, né? Eu conheço um pouco o pastor Lipão, de viver um pouco com ele lá de Joinville. Ele está dando uma continuidade sobre o legado do pastor Evaldo, que é o seu pai, né? Onde iniciou o movimento Onda Dura, e o pastor Marcelo está dando continuidade a um legado da própria pastora Marisa, né? E de que maneira, talvez a última pergunta, né? Mas de que maneira, pastora, talvez primeiramente, se possível responder, de que maneira a gente pode deixar um legado para a próxima geração? De que maneira a gente pode deixar uma herança para a próxima geração? Eu sempre olho e eu vejo aquilo que eu faço. E eu sempre faço uma pergunta para mim mesmo: Senhor, eu estou marcando alguma geração? A geração, né, que eu estou discipulando, que eu estou acompanhando, ela está sendo marcada por aquilo que eu estou vivendo? Ela está sendo marcada por aquilo que eu estou fazendo? Ela está sendo marcada por aquilo, né, que eu tenho falado? Porque tudo é o exemplo. Tudo. Não tem como você marcar, não tem como você discipular uma geração se você não vive umas verdades de Deus, se você não vive aquilo que a Bíblia diz. Não tem como você marcar uma geração se você, aqui é uma coisa e lá fora é outra. Não tem como. Não existe isso. Para você discipular uma geração, você tem que derramar aquela essência de Deus que está dentro de você. Pode ter outros meios, eu posso ler livro, eu posso ouvir palavras sobre jovens, o que fazer, sobre crianças. Tudo isso é um acréscimo, não é errado você aprender. Mas se você não tiver o exemplo, se você não fluir, se você não derramar, não alcança. Eu acho que para mim isso é muito forte. Eu não consigo ter outras palavras, né, para deixar um legado, né? Eu sempre falo assim, olha, eu sempre falei para o Jean, nós podemos passar qualquer tempestade, pode passar qualquer situações ruins, mas de Deus nós nunca deixaremos, porque Ele é tudo que nós temos. Ele pode passar o que Ele tiver que passar, mas uma coisa Ele entende, que de Deus Ele pode deixar, é um legado. Ele sabe que Deus é tudo que nós temos, é um legado. Então, talvez é algo que ele tem, que eu plantei no coração dele, que ele sabe que no mundo nós teremos aflições, mas Deus está sempre conosco, independente de qualquer circunstância ou situações. Eu entendo, né, da continuidade que a pastora falou, de você que, além do que ela compartilhou, que o legado é a transferência, né? É a marca que você deixa daquilo que você fez, é o impacto, né? O legado, ele é o impacto, aquilo que nós construímos, que eu consigo transferir com clareza, com precisão e sem defeito, né? Este é o legado. Então, se eu quero, né, marcar a próxima geração, eu preciso então entender, né, o que eu quero marcar, o que eu quero dela amanhã. Quando nós olhamos, né, para Abraão, né, qual que é o legado, como que Abraão procedeu com Isaac, né? Em momentos, né, ali da caminhada de Abraão treinou o menino, né, para que ele pudesse, né, dar continuidade daquilo que ele havia, né, experimentado e caminhado com o Senhor. E assim nós olhamos na história. Então, o legado, é uma transferência, e a importância do legado é que quando nós passamos a continuidade, ou aquilo que estávamos fazendo vai continuar sendo feito. Então, por isso o legado, ele é tão importante. Quando eu consigo
deixar um legado, marcar as vidas das pessoas, é o momento que essa transferência ela é feita, ela é concluída ou conclusiva na vida da pessoa, a pessoa dá continuidade sozinha. Você não precisa mais falar, você não precisa mais estar ali fortalecendo, porque já se tornou valores e princípios, né? E um norte muito claro na vida das pessoas. Então eu entendo, né, José, que é muito importante, né, se nós queremos, né, que a igreja ela continue influenciando, né, marcando, continue movendo sobre a vida das pessoas, como igreja nós temos que deixar esse legado, e o legado é essa transferência tão clara, né, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós confiamos, e essa certeza, né, de um Deus tão fiel. Então, quando isso ele é transferível, ele vai gerar um impacto na vida das outras pessoas, que a partir dali, essa pessoa que agora carrega esse legado, ela também vai com muita facilidade fazer a transferência para os outros que estão abaixo dela. Então eu acredito, né, José, que o legado ele é de extrema importância, ele é essencial, né, se nós queremos, né, dar continuidade. Um exemplo, né, de uma falha de transferência de legado foi Josué. A Bíblia diz: assim que morreu Josué, nasceu-se uma geração que não conhecia o Senhor nem os feitos do Senhor. Então percebe que Josué, como o Jean falou, ele temia Deus, né? Mas ele não conseguiu, né, fazer a transferência, ele não conseguiu transferir, né? Um bom homem, um bom pai, mas por quê? Porque faltou talvez a ele também esse entendimento, né? Então queremos uma igreja forte amanhã, ela só é possível, José, se nós começarmos a deixar um legado para aqueles que vêm abaixo de nós. Eu não preciso morrer para deixar um legado, né? É a influência. Hoje nós deixamos um legado para o meu filho. Eu tenho certeza que aqui na igreja, já jovem, né, de 20 e poucos anos, que a gente já estamos fazendo a transferência deste legado de paixão a Deus, de amor a Deus, de zelo ao Senhor, de perseverança com Deus, que são pessoas que estão caminhando, estão sendo marcadas, né? Então, o legado ele faz parte, na verdade, ele é a resposta, né, do discipulado, é o legado, né? Não tem como. É muito interessante que quando a pastora Marisa ela passou a igreja para o pastor Marcelo, ela entendeu que naquele momento ela precisava fazer uma transição. Por quê? Porque ela percebeu que era o momento de Deus, porque ela não estava conseguindo alcançar a próxima geração. Eu acho que isso é um coração humilde. A gente entender até onde que nós podemos, né, ir até ali, e você abrir para que a igreja continue crescendo, pessoas continuam se convertendo, você entender que tem que passar o bastão. Amém. Então, para a gente encerrar, podemos encerrar, pastor? Só um minutinho. Eu queria agora fazer a pergunta, né? Até agora eles me perguntaram, né? Não estou certo eu? Me espremeram até agora, brincadeira à parte. Eu gostaria de ouvir tanto do José, né, quanto do Jean, né, Jean? O que vocês deixariam aí, né, além do que nós já falamos, né, sobre essa expectativa da conferência, o que é para você, né, José, a conferência, o que ela traz no coração de vocês, como entendimento, e qual o impacto que ela pode gerar, né, no nosso coração quando nós entendemos e nos envolvemos neste ambiente. Eu creio que Deus já está fazendo coisas novas em nosso meio, e eu creio que essa conferência ela vai ser um divisor de águas, né, para que a gente possa começar a expandir, né, como reino. Na semana passada, lá no Pastoreio de Pastores, até o pastor Nini comentou que, se você não sabe, os dados estatísticos, somente 5% das igrejas no mundo tem mais de 300 pessoas. 5% das igrejas no mundo tem mais de 300 pessoas. E se nós pararmos para analisar sobre isso, nós estamos dentro das 95% das igrejas que estamos abaixo das 300 pessoas. E às vezes nós queremos tanto avançar, e isso é muito bom. Só que nós queremos avançar com qualidade. Nós não queremos simplesmente avançar em quantidade. Só que para nós avançar em qualidade, nós precisamos primeiramente investirmos em nós.
né? Porque para mim avançar com qualidade, eu preciso, para mim entender o que nós queremos como igreja daqui a 10 anos, eu preciso começar a olhar para aqueles que vieram depois de mim. Eu preciso olhar para o jovem um pouquinho mais novo que eu preciso começar a olhar para o adolescente, para começar a entender de que maneira ele está sedento por Deus, de que maneira como nós como igreja, como nós como base de hubs, enfim, nós procuramos entender de que maneira nós estamos discipulando essa geração, né? E nós queremos que tanto o pastor Dênio como o pastor Lipão, que hoje ele rege uma linda igreja em Joinville, como o pastor Marcelo, que hoje, você não sabe, estatisticamente, ele está tendo aproximadamente 2.500 pessoas frequentando o domingo de culto ali em Tubarão, e a gente glorifica demais por isso. A gente glorifica mesmo, porque a gente vê o reino avançando e o inferno retrocedendo. E da mesma maneira nós queremos isso aqui em Sara, nós queremos isso em Criciúma, Cocal do Sul, Balneário, Rincão, Arroio da Cruz, em toda a nossa região. Só que nós queremos, para que nós possamos avançar, nós temos que querer algo. Nós estamos já participando de 21 dias de oração, onde tivemos a nossa vigília, e eu comentei um pouco depois que quando nós estamos dispostos a algo novo, coisas novas, elas já estão disponíveis. Agora, a partir do momento que nós não estamos tão dispostos, às vezes as coisas elas não vão acontecer. Então, que a gente possa entender o que verdadeiramente nós queremos, que eu possa entender o que verdadeiramente eu quero para o meu filho, que vai nascer mês que vem. Que nós possamos entender o que verdadeiramente nós queremos como igreja, para que a gente possa simplesmente fazer o reino avançar. Nós queremos, como todos vocês, ver essa igreja aqui cheia até final do ano. E eu creio nisso. Amém? Só que isso também depende de nós. Não depende somente dos pastores. Depende de todos nós. Porque nós somos igreja. Não é simplesmente os pastores que são igreja. Nós também somos igrejas. E o que nós estamos fazendo às vezes daqui para fora? O que nós estamos fazendo talvez no nosso ambiente de trabalho, faculdade, que talvez nós estamos fazendo num supermercado, dentro de um shopping, de que maneira nós estamos expandindo o reino sobre a próxima geração, de que maneira talvez nós temos aconselhado e discipulado, quando a gente vê talvez alguma coisa errada acontecer no meio dos nossos jovens ali fora, às vezes seja dentro da igreja, mas de que maneira nós estamos procurando instruir. Eu creio então que essa conferência ela simplesmente vai ser um marco aqui sobre a nossa igreja, não somente sobre a nossa igreja, um marco também sobre Içara, onde nós estamos inseridos, porque eu não vejo comentários de outras conferências, né, de talvez de um porte do que nós estamos querendo levar a um próximo nível. Então, que se você ainda não fez essa sua inscrição, você está perdendo. Se você já fez a sua inscrição e sabe que talvez precisa alguém que está do seu lado, algum familiar teu que ainda não fez, motiva ele. Porque eu tenho certeza que dia 27 e 28 de outubro serão marcados para a glória de Deus. Amém, amém. E só para então a gente encerrar, Deus ele já está fazendo grandes coisas aqui na nossa igreja, a gente percebe. O ano passado, palavras foram liberadas na última conferência, o tema era desperta, e a gente tem visto isso no nosso ano. Nós fomos despertados para muitas coisas esse ano. Se você é um bom leitor de ambiente, você percebe que o ambiente da igreja está diferente, que a gente está caminhando, a gente está crescendo, e só que para a gente poder ir mais além, nós não podemos represar aquilo que o Senhor está derramando, porque muitas vezes é tão bom a gente usufruir e aproveitar aquilo que Deus está derramando sobre a igreja, uma presença. A gente tem as orações agora, esses 21 dias de oração, e Deus, ele, desde o primeiro dia, Ele já fez muita coisa, e Ele está fazendo. Então, tem um ambiente, uma atmosfera diferente, porém, a gente não pode represar isso que Deus está fazendo. A gente tem que ser correnteza, a gente tem que carregar, né, as pessoas com essa presença, com esse poder que Deus está derramando sobre nós, porque é assim que a igreja ela vai crescer, vai avançar e vai fluir. Então, vamos nos engajar, né, nesse propósito, porque a conferência é nossa, a conferência é para nós, amém? A gente tem falado aqui que essa igreja é nossa, não é do pastor, da pastora.
é nossa, tudo é nosso aqui, amém? É senso de propriedade, tudo é nosso, tudo é nosso. Então, a gente quer o quê? A gente quer ver crescer. O nosso maior alvo, o nosso maior objetivo não é somente ter pessoas, mas pessoas apaixonadas, né, que são apaixonadas pelo reino, e quem é apaixonado pelo reino quer alcançar cada vez mais pessoas, amém? Então, que nós possamos pegar essa visão e abraçar essa visão como igreja, para que a gente possa usufruir desses 2 dias que serão incríveis. A gente nem falou da Fernanda Ferro, né? Mas a Fernanda Ferro ela vai vir também, né? Vai ser uma noite de adoração extraordinária. A Fernanda ela carrega algo muito especial, algo muito profético. Eu creio que Deus ele vai derramar palavras proféticas sobre esse lugar, amém? Amém, gente. Então, brigadão. Eu quero só deixar um versículo aqui, coração de vocês, da igreja. Na verdade, é um texto lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de 20 e 22. A palavra do Senhor diz assim: os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. Lá em Números 9, 16, 18 diz assim: era assim que sempre acontecia, de dia a nuvem o cobria, e de noite tinha a aparência de fogo. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam no lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Nós estamos falando, né, desta conferência. Nós sabemos que a conferência ela carrega uma unção, ela carrega um mover, é o que nós começamos, né, o nosso bate-papo aqui, sobre este soprar do Espírito, nesse tempo aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina. Temos aí presenciado grandes moveres de Deus. A própria palavra do Senhor deixa claro que quando Deus ele tirou a nação de Israel ali da escravidão, o Senhor os conduzia, o Senhor os movimentava. O segredo deles poderem experimentar do cuidado, da provisão e do mover de Deus, eram eles estarem se movimentando, estarem agindo, estarem se conectando com aquilo que Deus estava falando, com o movimento da nuvem. O que eu quero deixar ao teu coração? Há um mover de Deus, há um tempo novo sobre esta casa, e nós precisamos então nos preparar. É a ideia de criarmos a forma a qual nós queremos que Deus venha e possa ali se manifestar. E é o que nós estamos fazendo. Trazer a conferência a esta casa é oferecer a Deus uma forma. Nós criamos uma forma dizendo: Deus, nós queremos que o Senhor venha manifestar nesta casa. Nós sabemos que Deus sempre agiu desta maneira. Quando nós olhamos Atos 2, Jesus ele vai chegar aos seus discípulos. Jesus vai dizer em Atos 1:8, Lucas 24, 46, 47, vão ficar em Jerusalém para que vocês sejam enchidos do poder e serão minhas testemunhas. Então o segredo para que eles pudessem viver o que Deus estaria fazendo dali a alguns dias, era eles estarem em Jerusalém, eles estarem no cenáculo orando, clamando e buscando ao Senhor. Este era o modelo, era a forma que eles estavam preparando para que o Senhor viesse e ali se manifestasse. Há uma mulher, você conhece a história ali em 2 Reis, onde Eliseu, ele é chamado, e aquela mulher então, ela está passando por dificuldades, e ela, a única coisa que ela tem em sua casa é um pouco de farinha, e um pouquinho de azeite. E Eliseu então chega e chama ela e diz assim: olha, Deus pode fazer um milagre. Então Eliseu dá a ela uma voz de comando, uma orientação, uma direção. Isso é o que? Eliseu está dizendo: olha, você precisa apenas criar a forma que Deus manifesta com o poder. Aí Eliseu chega para ela e diz assim: entre na sua casa, feche a porta, mas antes pegam várias vasilhas, coloque lá e depois comece a deitar o azeite que você tem, que eu vou encher. Então Deus ele vai fazer nessa casa. Deus ele quer trazer este mover que está sobre aqui a nossa região, está sobre Santa Catarina, na nossa casa. E o que nós como igreja então devemos fazer? Criar um ambiente, criar uma oportunidade, criar um mover, criar uma expectativa. E é o que nós estamos fazendo. E eu quero convidar você, dizer a você: não fique de fora.
Deus, Ele quer derramar desta unção, marcar este tempo sobre a sua vida, sua casa, sobre nós como igreja. Por que é importante nós estarmos? Primeiro, que nós somos família. E como família, o pai, ele quer que todos os filhos sejam abençoados, todos os filhos possam sentar à mesa e compartilhar do mesmo pão. E quando nós entendemos e estamos juntos, nós seremos fortalecidos, nós seremos abençoados como corpo. E a Bíblia diz que um corpo sadio, ajustado, é um corpo que cresce, é um corpo que frutifica. Então Deus quer trazer a nós este tempo de frutificarmos nas nossas vidas, na nossa casa, nos nossos filhos e sobre a nossa igreja e sobre a nossa cidade. Esse é o desejo do nosso coração e deixamos a você então aí esta palavra, este bate-papo desta noite, que você saia daqui dizendo: Deus, eu não quero ficar de fora desse tempo, eu não quero ficar de fora deste mover, eu não quero ficar de fora daquilo que o Senhor está movimentando sobre a minha casa. Esta conferência, ela é sua. Essa conferência é para a sua família, é para o seu filho, é nossa, não é do pastor, não é da pastora, não é do Jean, não é do José, não é da liderança, é sua. Bate a mão no teu coração e diga assim: esta conferência, ela é minha. Fique de pé no seu lugar.